Então, vamos continuar e terminar hoje, tá certo? Eu sei que vocês vão ficar muito tristes, mas só nos deram 3 dias. Ok. Então, aonde a gente parou? A gente parou na representação de um estado quântico, certo? E a gente simplesmente aqui está se restringindo a 2 níveis, a 2 estados, tá certo? Ou 2 níveis de energia, ou os estados de polarização do fóton, tá certo? Ou então uma moeda quântica, cara e coroa, tá certo? Muito bem. Então, como é que se representa isso? Se representa através de um vetor coluna, tá certo? Então, se eu tiver um vetor, né? Então, isso aqui é um vetor coluna. Se for 2 estados só, vou ter, por exemplo, um elemento 1 aqui e um elemento 2 aqui. Então, isso aqui representa matematicamente este estado quântico. E ele tem um nome, qubit, certo? Qubit. Tá? Por que qubit? Por causa desta representação, porque isso aqui, ó, eu posso escrever como V1, 0, mais V2, 0, né? Então, esse aqui é o estado V, por exemplo, tá certo? Então, nessa representação dos Brahe e dos Katz, ele é representado assim. Então, lá na computação clássica, na teoria de informação clássica, os números 0 e 1, certo, são bits, certo? Então, qualquer número pode ser representado em termos de uma sequência de bits, lá na computação clássica, tá certo? Aqui, eles podem estar em superposição, tá certo? Eles podem estar escrito assim. E o que representam esses números aqui? Esses números representam, né, se eu for medir, tentar medir esses estados aqui, tá certo? Me dá uma amplitude de probabilidade. Significando o quê? Que uma probabilidade de encontrar o estado 0, encontrar o bit 0, né, é igual módulo de V1 quadrado. E a probabilidade de encontrar o bit 1 é V2 quadrado. Tá certo? Então, esse é um postulado da mecânica quântica, é um postulado, tá certo? Tem que aceitar. Tá bem? Muito bem. Tá certo? Então, como a gente calcula, se alguém te dá isso aqui, né, claramente dá para reconhecer quais são as probabilidades. É só pegar esse número aqui e esse aqui. Agora, matematicamente, como é que a gente obtém esse número? Multiplica pelo Bra correspondente que você quer saber. Então, se eu pego o Bra 0 aqui, encosto no V, isso vai dar o quê? Então, isso aqui é um vetor que passa sobre um número. Isso aqui é um número complexo. Tá certo? Bom, o que é módulo quadrado? Isso é V1 conjugado vezes V1. Isso aqui é V2 conjugado vezes V2. Tá certo? O que é um complexo conjugado? Troca o I pelo menos I. Isso é a estrelinha aqui. Em muitos lugares é indicado também como V1 barra. Tá certo? Muito bem, então o que dá essa operação? Isso aqui é um vetor que vai passar por cima do número complexo V1. Então passa por cima dele, vem 0, 0 aqui, mais V2, 0, 1. Tá certo? Isso aqui é 1, e isso aqui é 0, como a gente
falou. Isso aqui dá 1, isso aqui dá 0, certo? Então, isso aqui deu V1. Então, quem é V1 é o produto escalar desse estado aqui com este aqui. E quem é 0 a 1 vezes V, então vem o 1 e encosta aqui. O 1 encostando aqui dá 0. O 1 encostando aqui dá 1. Então, isso aqui é V2. Tá certo? Pronto. Então, isso é a operação matemática, é a operação que a gente tem que fazer. São regrinhas bem simples. Tá certo? Então, na hora que você aprendeu, se acostumou a fazer isso, é tocar o barco. Tá certo? Tem mais um detalhezinho aqui. Quem é o Bra correspondente a esse aqui? O Bra correspondente a esse aqui é o vir para cá. E quem é o V? Quem é o Bra V? O Bra V é V1 conjugado 0 mais V2 conjugado 1. Tá certo? Agora, se eu encostar o V no V, quanto é que dá isso? Vamos fazer a conta. Alguns de vocês já devem ter visto quanto dá isso aqui. Alguém quer chutar quanto é que dá isso aqui? Os vetores vão tudo embora, certo? Os Bra e os Ket, porque eles vão encostar um nos outros, e ou vão dar 0 ou vão dar 1. E o que vai sobrar? Só os Vs, V1 e V2. Mas como? Vê se alguém já enxergou que isso aqui vai dar V1 quadrado mais V2 quadrado. A soma das probabilidades. E isso tem que ser 1. Vocês enxergaram isso ou não? Vamos fazer. Então, vamos fazer V. Então, quem é o Bra? É esse bicho aqui. Vamos lá. V1 conjugado, 0, mais V2 conjugado, 1. E vamos encostar ele agora no Ket, que é V1, 0, mais V2, 1. Certo? Já deu para enxergar esse número aqui aparecendo ou não? Vamos fazer então. Este vezes este. V1 conjugado, V1, Bra, Ket, 0, 0. Mais este vezes este. Mais V1 conjugado, 0, 1. Mais este vezes este. V2 conjugado, V1, 1, 0. Mais V2 conjugado, V2, 1, 1. Certo? Quanto dá isso aqui? 1. Isso aqui, 0. Isso aqui, 0. E esse aqui dá 1. Certo? Então, isso aqui deu V1 conjugado, vezes V1, mais V2 conjugado, V2. Certo? Mas o que é V1 conjugado vezes V1? É o módulo quadrado mais módulo V2. Ou seja, é a soma das probabilidades. E isso tem que ser quanto? 1. Né? Porque a probabilidade de encontrar um e mais a probabilidade de encontrar o outro, certamente vai ter que encontrar um deles, ou seja, é 1. Tá certo? Isso é pura manipulação, assim como tem regras para multiplicação, e divisão, e raiz quadrada, tudo isso que vocês aprenderam lá no ensino fundamental. São regras que você tem que seguir. Tá certo? Parte de uns axiomas básicos e de lá você deduz todas as outras coisas. E assim é a mesma coisa aqui. Só que isso aqui são operações em números, uma classe superior de números, isso quer dizer que são matrizes e vetores. Tá certo?
Very good. Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo, então. Tá certo? Vamos pegar, por exemplo, esse estado aqui, ó. Esse é muito fácil. 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Então, esse aqui é um estado quântico, certo? Representado por esse vetor. Quanto é que é isso aqui? Em termos do 0 e do 1, isso aqui é 1 sobre raiz de 2, 0, mais 1 sobre raiz de 2, 1. Qual é a probabilidade de encontrar o 0? Encontrar o estado 0. Quanto é que é? Hã? Fala mais alto, que tem muito barulho. Fala alto, não tem erro. Exatamente. 1 sobre raiz de 2 quadrado. Como é um número real, é o próprio quadrado. Quanto é que é a raiz quadrada ao quadrado? 2. Então, isso aqui é 1/2. Ou seja, isso aqui é 0,5. Certo? Quanto é a probabilidade de encontrar 1? Mesma coisa, 0,5. Metade. Tá certo, tá bom? Porque é igual aqui, ó, não tem diferença. Tá certo? Tá claro? Vou fazer mais um. Este aqui. 1 mais 2i dividido por 3 menos 2/3. Então, este aqui é o V1, este aqui é o V2. Então, isso aqui é 1 mais 2i dividido por 3, 0, mais menos 2/3 do 1. Tá certo? Vocês se lembram, né, que o 0 é 1, 0, e o 1 é 0, 1. Certo? Eu estou usando isso aqui para sair daqui para escrever assim, certo? Muito bem. Qual é a probabilidade de encontrar o 0? É o quadrado disso? Não, é o módulo quadrado. Certo? Então, é 1, então é o conjugado desse. O que é o conjugado? Troca o sinal do i. Menos 2i dividido por 3, vezes o v. 1, né, que é o próprio 1 mais 2i dividido por 3. Quanto dá isso aí? Tem que fazer a conta. Este vezes este dá 1. Certo? Este vezes este, 2i. Este vezes este, menos 2i, que se cancelam. Este vezes este, um pouco mais complicado. Menos i, menos 2i, vezes 2i. 2 vezes 2, 4. Esse é fácil. Menos i vezes i. Quanto é que é isso aqui? É menos raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de menos 1. Isso aqui quanto é que é? Menos 1. Menos vezes menos é mais. Então, isso aqui é 4. Certo? Então, isso aqui deu quanto? 1 mais 4 dividido por 3. Né? Porque este vezes este dá 1. Os do meio cancelam. Este vezes este é 4. Dividido por 3 vezes 3, 9. Então, é 5 nonos. Então, a probabilidade de encontrar numa medida, tá certo? Estou lá, tenho o meu, digamos, suponha que esses são 2 níveis de energia. E eu tenho um elétron ali.
O elétron está em superposição, ele não está nem nesse nível, nem neste. Mas quando eu medir, eu vou encontrar ele ou no nível de cima ou no nível de baixo, que são as únicas possibilidades que ele pode existir, que nem a cara e coroa. Está rodando, mas quando eu pego aqui, ou é cara ou é coroa. Tá certo? Qual é a probabilidade de encontrar ele, então, nesse nível 0 aqui? 5 nonos. Certo? Qual é a probabilidade de encontrar ele agora aqui? Precisa fazer a conta? Não, porque tem que ser 1 o total. Tá certo? Então, quanto é que é? 4 nonos. Certo? Então, a probabilidade de encontrar o 1, probabilidade de encontrar o estado 1 é 4 nonos. 4 nonos mais 5 nonos é 9 nonos, que é o 1, foi daí que eu tirei o resultado. Mas será que está certo? Bom, é só fazer a conta. Qual é a probabilidade de encontrar isso aqui? Então, a probabilidade de encontrar o 1 é igual ao módulo quadrado desse número aqui. É um número real. Então, é menos 2/3 elevado ao quadrado. Então, dá 4 nonos, que é o número aqui. Tá certo? Chega, né? Se tornou muito fácil esse negócio aí, já não vale a pena fazer mais exemplos. Tá bem? Então, isso aqui é para caracterizar o estado e saber que tipo de estado é. Isso é um estado, certo? Com 2 em superposição de 2 outros, base, certo? É um certo vetor em termos de uma certa superposição de 2 componentes, V1, V2. Isso aqui são as probabilidades se eu for medir, encontrar ele ou num estado ou no outro. Tá bom? Então, essa é a interpretação probabilística, né, que a gente está usando aqui. É uma regra chamada regra de Born. Né? Foi o que disse o que é que tem esse comportamento ondulatório, esse tipo de coisa. Então, essa onda, essa função, é o módulo quadrado dela que me dá a probabilidade. Tá bem? Muito bem. Agora, para ganhar dinheiro com esse negócio, tá certo? Você tem que manipular eles. Tá certo? Tem que agora fazer eles pular de um nível para outro, combinar eles e coisas assim, e fazer um produto disso, tirar um iPhone daí. Tá certo? Então nós temos que aprender como fazer operações, certo? Que nem foi na coisa clássica, né? Nos estados probabilísticos clássicos, a gente teve algumas operações lá. Aqui na física quântica, as operações mais úteis, mais relevantes, deixa eu dar os exemplos aqui. Tá certo? Então, qual é a ideia dessas operações? É pegar um certo estado, transformar ele num outro estado quântico. Tá certo? Para quê? Porque eu quero fazer alguma coisa com esses estados. Eu vou fazer um exemplo aqui, eu acho que eu vou conseguir, de fazer teletransporte. Pegar uma pessoa daqui e transportar ela para a Lua. Tá certo? Que nem nos filmes. Eu vou usar as leis da física quântica para fazer isso. Eu vou teletransportar, certo? Um estado daqui para lá. Tá certo? Vocês acreditam nisso? Sim, isso acontece. Tá certo? Eu vou mostrar um exemplo aqui de teletransporte. Certo? Vai ser a última coisa. Então, vamos lá. Para isso, eu preciso fazer operações, certo? Eu tenho que pegar, por exemplo, 2 desses qubits aí. Isso aqui é 1 qubit, tá certo? É 1 qubit. Se eu combinar 2 deles, eu consigo fazer isso. Tá certo? Vamos lá, então. Que tipo de operações a gente pode fazer? Uma delas é não fazer nada. É o mais fácil. Certo? Do little. Faz nada, que é o quê? A identidade. Certo? Se você pegar, multiplicar esse vetor aqui pela matriz identidade, então essa aqui é a matriz identidade.
Né? Não faz nada. Tá certo? Mas às vezes é útil combinar a identidade com mais outro. Este mais uma outra coisa aqui. Certo? Então, ele não é completamente bobo. Assim, às vezes eu preciso da identidade para combinar com outros. Tá certo? Tem outras 3 aqui. Que são chamadas as operações de Pauli. Então, a lei da identidade tem, por exemplo, uma operação chamada X. Agora, esse X aqui é a operação, não é o sistema X que eu tinha introduzido antes. Tá certo? É essa matriz aqui, ó. 0, 1, 1, 0. Os físicos conhecem isso aqui como sendo a matriz de Pauli sigma X, que representa o spin, esse tipo de coisa. Mas não vamos entrar nisso agora, tá certo? Não é necessário, é só para dizer que eu tenho, esse aqui é uma operação que eu posso fazer sobre um estado desse. Nós já vamos ver o que isso aqui vai fazer, tá certo? Um outro é um Y. O Y é 0 menos I 0. Os físicos conhecem isso como sigma Y. Bom, se tem x e y, deve ter um z, certo? Então, tem o z, que é igual a 1, 0, 0, menos 1, e é conhecido como sigma z. Então, esses são 3 operadores muito úteis, são 3 matrizes que representam operações, e vão ser muito úteis para isso que eu acabei de fazer propaganda para vocês, que eu vou teletransportar um de vocês para Marte. Tá certo? Ok. Tá certo? Tem uma outra operação aqui. Então, vamos primeiro ver o que elas fazem. Tá certo? Qual é que nós vamos testar primeiro? Vou pegar o sigma x, já que é o primeiro que apareceu. Então, nós vamos pegar o x e aplicar no estado 0. Então, quem é o x? O x é 0, 1, 1, 0. Eu vou aplicar no estado 0. Quem é o estado 0? É este aqui. Então, quanto é que dá isso? Este vezes este dá 0. Este vezes este dá 1. Que estado é este aqui? É o oposto daquele, certo? É o outro. Vou pegar o x, atuar no 1. Alguém quer chutar o que ele vai dar? Vai dar um 0, tá certo? Então, vai dar 0, 1, 1, 0, 0, 1. Vamos lá. Este vezes este. 0 vezes 0 mais 1 vezes 1. 1 vezes 0, 0 vezes 1. 0, 0. Tá certo? Então, essa é uma operação que essa matriz faz sobre essas coisas básicas. Tá certo? Tem um nome lá na computação quântica, certo? Que é chamado de NOT. A operação NOT. NOT significa o quê? Não, nega. É 1, sou contra, tem que ser 0. É 0, tem que ser 1. NOT, ele nega. Tá certo? Vamos pegar um outro aqui. Bom, este aqui é muito parecido com esse. Vai fazer a mesma coisa, vai trocar o para cima, né, o estado 0 para o estado 1 e do 1 para o 0. Só que tem esse i na frente. Ora ele bota um i, ora ele bota um menos i. Só isso, vou deixar vocês fazerem, tá certo? E esse aqui, o que ele faz? É muito parecido com a identidade, tá vendo aqui, ó? É muito parecido com a identidade. Esse aqui não faz nada. Esse aqui não faz quase nada. Tá certo? O que ele faz? Vamos testar. Z atuando no 0. Então, esse aqui é 0. Opa. 1, 0, 0 menos 1. 1, 0. De novo, isso aqui dá 1, 0. Ou seja, deu 0. Vamos fazer o outro agora. Z atuando no 1. O
que ele vai fazer? Ele vai dar 1 de novo, só que vai multiplicar por menos 1. Então, ele vai pegar o z atuando no 1, 1, 0, 0, menos 1, 0, 1. Então, esse vezes esse dá 0, esse vezes esse dá menos 1. Ou seja, isso aqui é menos 0, 1, é menos 1. Então, ele pega o 0, leva para o 0 e o 1 para o menos. Em termos de probabilidade, não muda nada, certo? Por exemplo, se eu tiver um estado assim, ó, um estado psi, como sendo 1 sobre raiz de 2, 0, mais 1 sobre raiz de 2, 1. Quanto é que é o z atuando no psi? O que ele faz? 1 sobre raiz de 2, 0, menos 1 sobre raiz de 2, 1. Certo? Porque quando o z bate aqui, deixa aqui. Quando o z bate aqui, dá menos. Qual é a probabilidade? Esse aqui é um novo estado. Novo, porque ele foi transformado, não é igual. Esse não é igual a esse. Só que a probabilidade de encontrar esse estado aqui continua sendo meio. E a probabilidade de encontrar isso aqui continua sendo meio. O que mudou? Mudou esse sinal relativo entre eles. Sinais relativos são importantes por causa das superposições. Se eu vou superpor, por exemplo, este com este, somos 2. Esse aqui vai embora. Tá? Este mais este, esse aqui cancela esse. Então, pode ter uma interferência destrutiva. Então, sinais relativos são muito importantes. Sinal global, não. Tá certo? Tá bem? São operações que eu posso fazer. Tem um outro, super interessante, que é a chamada operação Hadamard. Tudo isso são operadores, certo? São transformações. Chamada H. Em homenagem a uma pessoa chamada Hadamard, que era um matemático. Certo? Deixa eu pegar os raízes de 2 corretos aqui, porque senão eu erro. Então, Hadamard é 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2 e menos 1 sobre raiz de 2. É uma matriz muito feia, cheia de raiz de 2. Vamos tirar essa raiz de 2 para fora, fica 1 sobre raiz de 2 aqui, aí fica mais bonitinho, 1, menos 1. Tá certo? Então, essa raiz de 2, ele está meio que por conveniência ali. Então, a matriz de Hadamard mesmo é essa aqui. Tá certo? Mas o raiz de 2 está ali porque ele vai ser conveniente para nós. Então, isso aí vai representar uma certa operação. Quando eu pegar um estado 0, por exemplo, ele vai fazer alguma coisa com 0. E ele vai fazer alguma coisa com 1. Vamos ver o que ele vai fazer. Então, vamos aplicar o H sobre o 0. Então, nós vamos pegar esse bicho aqui, 1 sobre raiz de 2, 1, 1, 1, menos 1. Quem é esse estado aqui? 1, 0. Isso aqui dá 1 sobre raiz de 2. Este vezes este dá 1. Este vezes este dá 1. Tá certo? Isso aqui é quanto? Eu posso decompor agora isso aqui entre zeros e 1. Lá, estou usando aquela regrinha lá. Então, isso aqui é 1 sobre raiz de 2, 1, 0, mais 1 sobre raiz de 2, 0, 1. Né? Porque se eu somar esse com esse, dá esse aqui. Por outro lado, isso aqui é 1 sobre raiz de 2, 0, mais 1. Certo? O que esse operador fez? Superpôs 2 estados. Certo? Ele superpôs,
Ele criou uma superposição a partir do zero. Certo? Então, ele combinou. É como se eu tivesse atirado. Eu tenho um sistema, por exemplo, num nível, né? Pense em 2 níveis de energia, está aqui assim. Eu adamar nele, o que foi? Ele foi agora com 50% ali e 50% aqui embaixo. Você já pode sentir que esse pode ser um operador muito importante para nós fazer dinheiro com esses negócios. Tá certo? Deixar para vocês fazer, este aqui, ó. H no 1. H no 1. Se vocês fizerem, isso vai dar 1 sobre a raiz de 2, 0, menos 1. Tá bom? Faz a mesma coisa. Vem aqui, bota 0 aqui, só vai vir um menos aqui. Tá legal? Hoje de noite, sei que você não tem nada para fazer, vocês fazem isso aí, né? Tá certo? Para testar isso. Tá legal? São operadores, então, que... E esse eu vou usar este e este para levar um de vocês para Marte. Tá certo? Só esses dois aí. Com esses dois, eu consigo levar vocês para Marte. Tá bem? Vamos lá. Depois nós vamos editar esse vídeo aí, vamos tirar essas bobagens. Muito bem. Todos esses operadores que eu falei, eles têm uma propriedade. Oi? Então, por exemplo, esse estado aqui não estava superposto, porque era um estado só, estava ele lá e acabou. Então, o estado estava naquilo ali. Tá certo? Então, o que aconteceu? Esse Adamar pegou e colocou este estado que estava sozinho ali, naquele estado ali, colocou ele em superposição com o outro, com probabilidade de 50%. Certo? Botou em superposição com 50%. Tá certo? Então, a probabilidade está aqui, ó. Certo? 1 sobre a raiz de 2 aqui. Certo. Então, se você olhar lá no YouTube, eu dei um curso desses online, né? Não, eu dei aqui também. Um jeito de produzir um Adamar é pegar um feixe de luz, passar ele numa interface, tá certo? Porque ele põe em superposição. Você pega um feixe de luz e passa através de um meio com 2 índices de refração, ele produz 2 feixes. Então, tem esse com esse. Então, esses dois estão em superposição. Certo? Então, um meio físico que pode fazer isso, por exemplo, é um meio com ar e vidro, por exemplo. Passa o feixe lá, certo? O que passou, eles estão em superposição. Certo? E assim que é o computador quântico. Você pergunta, como é que o computador quântico faz essas operações? Tem coisas físicas lá, certo? Tem que manipular esse negócio. Então, tem computadores quânticos de diferente natureza. Uns usam spin, outros usam tipo 2 meios, que junções Josephson e assim por diante. São coisas... Certo? Então, isso é matemático. Mas tem materiais, tem coisas que fazem essa operação matemática. Né? Muito bem. Vocês sabendo isso aqui, arruma emprego na IBM, né? Tá certo? Então, como eu estava ensaiando aqui, tá certo? Uma propriedade dessas operações aqui, e são as que a gente prefere, certo? Porque eu quero pegar um estado quântico e levar ele para um estado quântico.
Qual é a característica do estado quântico? É que a soma dos elementos, o módulo quadrado, tem que ser 1, certo? Que a soma das probabilidades sempre seja 1, certo? Então, eu quero transformar isso aqui de um V para um outro V, para um outro operador, para um outro estado, tá certo? E eu quero que as probabilidades se conservem, que eu não quero destruir este estado aqui, tá certo? Então, se eu pego um operador, uma matriz, certo? Pego uma matriz e atuo sobre V, tá certo? O que ele vai dar? Ele vai dar um V'. E esse V' vai ser um V1', 0, mais um V2', 1. E eu quero que V1' quadrado mais V2' quadrado seja sempre 1, que as probabilidades sejam preservadas, certo? Que eu não perca probabilidade no meio do caminho, porque senão isso é um desastre, certo? Eu começo a manipular e a coisa vai embora. E esse é o problema dos computadores quânticos hoje. Essas operações físicas que são feitas, elas não preservam isso aqui, por exemplo. Então, os computadores quânticos que a gente tem hoje, tem poucos elementos lá, porque se botar mais, o negócio desanda. Eles não conseguem manter o que se chama de coerência. Não conseguem manter esta propriedade aqui. Ainda. Tá certo? Essas transformações aqui, essas matrizes que têm esta propriedade aqui, dá um novo vetor, e esse novo vetor tem norma, isso se chama norma. A norma do vetor é preservado. A norma 1 se chamam operadores unitários. Certo? E tem uma notação para isso. Certo? Só vou mencionar porque nós não vamos fazer uso disso, certo? Mas é bom vocês saberem, principalmente o pessoal aí está estudando teoria de grupos, não sei o que mais, tá certo? Então, um operador unitário, uma matriz unitária, né, se U é unitária, significa que U vezes U dagger, que é igual U dagger. U é 1. Entenderam, certo? O que é essa dagger? O que é essa espada sobre ele? Isso é uma operação. O dagger significa o seguinte: pega a matriz U, conjuga os elementos e pega a transposta dela. O que é a transposta? Transpõe as linhas pelas colunas. Certo? Por exemplo, eu estou afirmando que esta aqui é unitária. O que você tem que fazer? O que é Y dagger? O que é 0 menos I e 0 dagger? Dagger. Certo? Espada. Punhal. O que eu tenho que fazer? Pegar essa matriz aqui, menos I e 0, conjugar e transpor. Certo? O que é isso? Primeiro eu vou conjugar. 0, I, menos I, 0. Depois eu vou transpor ela. Certo? Conjuguei. O I vai para o mais I, menos I vai para mais I, e I vai para menos I. Transpor é pegar isto aqui e botar aqui. Então, isso aqui dá 0 I, e este aqui vem aqui, menos I, 0. É a mesma que a gente começou, ó. Ou seja, isso aqui é a Y. É. Então, esse tipo de matriz chama matriz unitária, que tem essa propriedade. Conjugo e transponho. Qual é a relevância disso? Preserva a norma. Certo? Preserva essa propriedade aqui. Eu vou fazer rapidinho aqui, porque senão nós não vamos terminar, não vou poder levar alguém de vocês para Marte. Então, vamos lá. Só fazer rapidinho aqui. Se vocês não entenderam a minha operação aqui, eu vou
Depois a gente discute, certo? Então, vou pegar uma matriz U, aplicar sobre V, e isso vai dar V'. Eu sei que V é igual a 1. Quanto vale V'? V'. Certo? Eu quero que isso seja 1. Então, quanto vale V'? O Bra', certo? É igual. A regra é V, U, dagger. Então, quando eu encostar agora V e V', vocês já enxergaram a propriedade de matriz unitária, certo? V', V' é igual a V, U, dagger, U, V. Para que isso seja V, certo? Que a norma seja preservada, isso aqui tem que ser matriz identidade, 1. Então, as matrizes que satisfazem isso preservam a norma. Então, os operadores, as operações que eu fizer, elas têm que ser implementadas por operações unitárias. Então, é só isso que eu vou fazer, tá certo? Porque é uma coisa central nisso tudo, é a unitariedade das transformações, que eu quero que isso seja preservada, que é o problema da computação quântica hoje, certo? Que isso não é preservado. Fisicamente, os materiais que tem hoje não conseguem preservar isso aí. E aí a gente faz umas continhas e vai tudo embora. Tá certo? Muito bem. Tem algum grupo de vocês que está fazendo computação quântica ou não? Não, né? Ok. Então, agora vamos fazer uma aplicação desse negócio aí, certo? Sobre a propriedade aqui dessa interpretação probabilística, tá certo? Fazer criptografia quântica, tá certo? Então, o que é criptografia? É criptografar esconder uma senha, esconder uma palavra, esconder uma sequência de números, tá certo? Como eu disse, hoje isso é feito com números muito grandes, tem uma chave que está guardada, as 7 chaves num banco, tá certo? E aí as chaves são geradas aqui, na hora que você vai consultar a sua conta, uma coisa assim, e checar com aquela chave lá. Mas são números enormes, que para descobrir teria que fatorizar em números primos, e isso leva muitos anos para fazer. Tá certo? E ladrão quer ficar rico rápido, certo? Então, não quer ficar 50 anos tentando roubar uma senha e descobrir que não tem dinheiro nenhum lá. Bom, muito bem. Então, essa criptografia quântica é a proposta de que não vai ser possível quebrar essa senha. Tá certo? Então, aqui vai ser um exemplo, é um exemplo de brinquedo, mas vocês claramente vão ver que se eu fizer isso aqui com milhões de fótons, né, realmente esse negócio pode ser útil, né? Então, a ideia é a seguinte, ó. Tem a Alice e o Bob. De onde é que eu tirei esse nome, Alice e Bob? Esse são os nomes que foram inventados para sempre falar entre 2 observadores e coisas assim. Então, nesse campo da teoria da informação, né, Alice e Bob se referem a 2 pessoas genéricas, 2 laboratórios ou coisa assim. Tá certo? Uma espiã é chamada de Eva. Tá certo? Eve, tá certo? Se são 3 pessoas, a outra pessoa é chamada Charlie, e assim por diante, certo? Então, é Alice, Bob, Charlie, a Eve e coisas assim. São nomes reservados para esse tipo de coisa, tá certo? Tornar a coisa mais divertida e não tão maçante, tá certo? Então, a ideia é a seguinte, ó. A Alice, ela vai mandar fótons para o Bob, tá certo? Fótons. Certo? Qual é a propriedade do fóton relevante para isso aí? É a polarização. Tá certo? Então,
A Alice é capaz de produzir lá, com os filmezinhos dela lá, ela é capaz de produzir fótons em diferentes estados de polarização. Por exemplo, pode produzir de tal maneira que o fóton esteja polarizado assim. O que é polarização? Lembra que eu falei ontem? É o campo elétrico que dá luz, tá certo? Desta luz. Então, os fótons é como se eles fossem um vetorzinho, tá certo? Então, em geral, o fóton tem duas polarizações, vertical e horizontal. E as duas, elas são mutuamente ortogonais, são ortogonais à direção de propagação, tá certo? Pode ser circular também, mas vamos nos restringir a isso aqui. Então, pode estar polarizado assim ou assim, tá certo? Então, esse aqui seria como se fosse o 0 e o 1, são os dois estados. Mas esse pode estar em superposição. Mas esse pode dar uma polarização assim, ou uma polarização assim, ou qualquer outra intermediária. Eu posso ter quantas eu quiser, mas nós vamos nos restringir só a essas aqui, 45 graus. Um volteado para cá e outro volteado para cá. Mas podia ser qualquer uma, tá certo? Então, isso aqui é uma superposição desses dois aqui. Isso é a direção de propagação. Né? Tem fóton aqui, e aí ele está assim, né? São os dois, e a combinação dos dois pode dar polarizado numa direção, na outra, ou assim por diante. Tá certo? Então, esses são os fótons, tipos de fótons, que ela pode mandar para o Bob. É o que ela vai usar. Tá certo? Então, o Bob vai receber fótons, tá certo? Milhões de fótons. Tá certo? Vai receber... Bom, ele tem que analisar os fótons. Como é que ele vai analisar? Vai usar um analisador. Mas o que é um analisador? Analisador é um desses filmezinhos. Né? Então, ele tem um jeito de saber, tá certo? Se ele vai usar um analisador, por exemplo, se o analisador dele é tal, que as moléculas aqui são tais, que só deixa passar aquele fóton lá, ele vai enxergar. Tá certo? Se ele usar ele assim, virado, esse aqui ele não vai enxergar. Tá claro isso? Para onde vai esse fóton, então? Vai ser absorvido e vai esquentar esse filme, e vai estragar esse filme. Tá certo? Tá claro como é que ele vai? Ele vai usar um aparelhinho, tá certo? Que vai dizer para ele. Agora, se vier um desses aqui, por exemplo, se ele usar um que é assim, isso aqui passa inteirinho. Certo? Passa certinho, se a polarização dele. Tá certo? Mas, se ele usar assim, certo? Então, esse é o analisador dele. Só aceita assim, passa inteiro. E se vier um fóton desses aqui? Vem e entra um fóton desses aqui. Vai entrar um fóton assim. O que vai acontecer? Ele vai enxergar alguma coisa? Vai. Quanto? Com uma certa probabilidade de 50%. Certo? Porque este aqui eu posso escrever como, né? Eu pego este, mais este. Então, esse aqui é a combinação desses dois aqui, 45 graus. Tá certo? Um meio desse e um meio desse. Certo? A probabilidade de encontrar esse é um meio e a probabilidade de encontrar esse naquele ali é um meio. Então, ele tem uma chance de encontrar ele, de 50%. Está claro isso para vocês? Se ele usa esse polarizador assim e chega um fóton atravessado, ele vai enxergar com uma certa probabilidade. Ou assim, ou assim. Tá certo? Isso é crucial. Esse aqui eu sei que... eu não sei o que é. Eu não sei. Esse aqui, por exemplo, esse aqui é 1 sobre raiz de 2 para cima. Vou fazer assim, para cima, mais para baixo. Mais assim, por exemplo. Certo? Então, este aqui é assim. E o outro tem um menos aqui. É volteado para cá. É 50%. Mas eu não sei
Exatamente. Então, quando ele vem, isso é crucial, se vocês não entenderem este ponto agora, não vão entender a criptografia. Que ele vai detectar um fóton. Só que ele vai enxergar o quê? Vai enxergar a componente esta ou esta componente aqui, com 50%. Certo? Por que 50%? Porque eu estou usando assim. Se eu tivesse usado um mais de revesgueio, mais assim, certo? Ele ia receber 70% assim e 30% assim. Mas eu estou usando assim. Tá bem? Tá claro isso? O fóton vem, tá certo? Se ele entrar assim, ele vai enxergar. Vai enxergar ele ou para cima ou deitado, com uma certa probabilidade. Agora, se ele entrar assim e eu estou com o polarizador assim, não vai passar. Tá certo? Então, é assim que ele vai detectar os fótons. Tá certo? Não está pronto ainda. Então, o que ele vai ter que fazer? Né? Então, eu vou escrever o protocolo. Isso é chamado um protocolo, é chamado BB84. 84 é o ano em que isso aqui foi bolado. E BB é o nome de duas pessoas. Bennett e Bresard, eu acho. Bresard. Tá certo? Então, nome de duas pessoas e o ano em que eles inventaram esse protocolo. Tá certo? Então, eu vou escrever o protocolo aqui. Tá certo? E aí nós vamos aplicar ele ali. Então, vou apagar aqui. Então, a primeira coisa, tá, eu vou escrever o protocolo. Tá certo? 10h40, né? Então, vamos lá. Então, 1. Alice envia para Bob fótons assim. Certo? Então, esse aqui eu vou, né, para a gente se lembrar, fótons polarizados assim e polarizados assim. E fótons sim. Certo? Então, isso aqui ela vai chamar, o Bob e ela concordaram, que esse aqui eles vão dar número 1. Eles vão dizer que isso aqui é um número 1, isso aqui é o número 1, isso aqui é 0 e esse é 0. Então, quando o Bob... Oi? A superposição? Não, essa aqui é uma superposição. Essa aqui é bem determinada. 1 sobre raiz de 2, assim, mais assim. Está bem determinado. Então, este aqui é isso aqui. É o menos aqui, por exemplo. Tá certo? Tá bem? Então, toda vez que o Bob detectar para cima, né? Para cima que eu digo vertical, ele toma nota no caderninho dele 1. Quando ele detectar assim, dá 0 e assim. E a Alice também usa a mesma convenção. Então, ela vai mandar um bilhão de números assim. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tá certo? Vai ser 1 bilhão de números assim. Só que nem todos vão ser usados. Tá certo? Não vão ser usados todos esses aqui. Tá certo? Então, vai ter um critério para jogar alguns fora. E o que sobrar, só o Bob e ela sabem. Essa é a ideia. Tá certo? Então, passo número 2.
Bob usa agora uns aparelhos para medir essas polarizações. Bob usa combinações de analisadores. Ele vai usar este analisador aqui, bem peculiar, e este aqui. Certo? Então, são dois aparelhinhos que ele vai usar, este e este. Certo? Então, se esse fóton aqui atingir este aqui, vai passar com certeza. Se esse fóton aqui chegar aqui, ele vai passar com certeza. Agora, se esse aqui chegar aqui, 50% chance de passar. Tá certo? E assim por diante. Tá bom? Vamos lá então. 3. Então, esses são os aparelhos que ele vai usar. Muitos, certo? Para cada fóton que vier da Alice, ele vai usar um deles. Só que a Alice, por enquanto, não sabe. Nem os espiões aí que estão olhando aí. Olha, esses dois aí vão trocar uma senha aí, tá certo? Vamos tentar roubar esses fótons aí. Nós vamos mostrar que não é possível a Eva entrar e roubar esses fótons. Vai estragar a senha. Por enquanto está claro, certo? Três. Então, o Bob usa essa convenção aqui, certo? E anota os resultados. De acordo com a convenção acima. 3. Depois de anotar zilhões de fótons, muitos, então N é zilhão, tá certo? Sim. Convencionados? O que significa convencionados? Só o Bob. A Alice manda e o Bob vai medir. Tá? Mas ele não vai dizer ainda o que mediu. Só depois de ter medido é que ele vai dizer. Tá certo? Por quê? Porque senão a Eva pode entrar e roubar esse negócio, certo? Porque daí ela pode, se ela saber quais são os aparelhos que ele vai usar, a Eva pode entrar e se fazer de conta que é o Bob. Tá certo? Então ele não pode dizer isso antes. Tá? Ele vai dizer depois. Mas daí ele já detetou o fóton. Daí aquele fóton morreu e pronto. Né? Se a Eva entrar e roubar o fóton, medir, com ela que vai escolher, ela não sabe quais são os do Bob, ela vai escolher, certo? Por causa dessa coisa de 50%, ela vai errar, certo? Mas vamos chegar lá. Tá, então, esses números aqui, né? Então, os fótons que ela mandou, só ela sabe quais fótons ela mandou. Certo? Tinha esquecido de dizer. Só ela sabe, ela não vai dizer para ninguém quais os fótons que ela usou. Certo? Aí o Bob vai usar esse aqui, não vai dizer para ninguém quais é que ele
vai usar, por enquanto. Tá certo? Depois de anotar N photons, tá certo? Então, vamos primeiro ver quais ele vai usar. Certo? A gente não tem condições de fazer aqui no quadro zilhões. Então, nós vamos fazer 6, 7 só. Tá certo? Vai usar este. Para analisar o outro fóton, vai usar este. Para analisar este fóton aqui, vai usar este. 1, 2, 3, este. Ah, não vai caber tudo. Eu vou espremer. Vai ficar feio. Este. 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 E este aqui. Então, essa é a sequência. Então, isso vai ser, em vez de zilhões, vai ser quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vão ser só 8. Tá certo? Para a gente poder fazer, porque senão zilhões a gente vai levar um zilhão de tempo para fazer. Tá certo? Então, esses aqui são os que ele vai usar para analisar. Então, ela vai mandar 8 fótons. 8 fótons. Certo? E o Bob vai usar esses aqui, mas ninguém sabe que são esses que ele usou. Depois que ele mediu, ele conta para todo mundo que foi esses aqui que ele usou. Então, ele publica a sequência que usou. Como é que ele publica isso? Bota na homepage dele, ou no Twitter, onde quiser. Não é mais Twitter, é X. Certo? Publica, qualquer um pode saber, incluindo espiões russos, chineses, quem quiser. Tá certo? Muito bem. Aí Alice, sabendo disso, tá certo? Então, 4. O Bob, então, colecionou aqui o seguinte, ó. Então, o Bob obteve 1, 0, 1. Esse aqui já é o resultado. Esses são os resultados do Bob. Estou afirmando isso para vocês. Certo? 1. 0, 0, 1. Está faltando 1. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, são 9. 1, 2, 3. Não vou terminar essas 10. 1, 2, 3, 4, 5. Faltou um aqui. Então, essa é a oportunidade de eu fazer melhor aqui. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fótons. Então, o Bob obteve 1, 1. Não se apavorem ainda, porque nós vamos pensar sobre isso aqui. 1, 0, 0, 1, 1, 1. Tá certo? Só o Bob sabe isso aqui.
Então, a Alice mandou uma sequência, tá certo, de fótons. E a sequência que ela mandou é esta aqui. Ela mandou 1, 0, 0, 1. Ela mandou este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pula 2, este, e este. Este, isso aí. Está faltando um. Este. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. Então, pensem comigo agora. Este aqui é 1. Esse aqui é 1. Esse aqui é 1. Esse aqui é 1. Esse é 1. Esse é 0. Esse é 0. Esse é 0. E esse é 0. Então, só a Alice sabe isso aqui. Só o Bob sabe desses números aqui. Então, vamos repetir. A Alice manda 9 fótons para o Bob. Ela preparou lá, fótons, mandou este, depois mandou esse, depois mandou esse. Vamos imaginar que ela foi mandando assim, a cada segundo foi mandando. Tá certo? E anotou no caderninho a convenção que tinham usado previamente. Certo? Este, e assim por diante. Tá certo? Aí o Bob lá com os equipamentos dele, aqui, isso aqui foi a escolha do Bob. Ele que escolheu. Certo? Isso aqui foi o Bob disse, eu vou analisar com esses aqui. A Alice, por enquanto, não sabe. Tá certo? E aí ele foi lá o seguinte, olha, a Alice mandou este aqui. Esse número aqui está certo? Tá. Por quê? Porque passou. Certinho, tá vendo? Ó? Passou. Agora, este aqui, chegou aqui, certo? O que aconteceu? Não é 100%. Ele passou porque tem uma chance aqui. Ele veio deitado aqui, então uma componente ou nessa direção ou nesta passou. Por isso que deu o 1. Tá certo? Então, para ele, foi um fóton assim, né? Ou nessa direção, qual é a direção 1? Assim. Tá certo? Porque tem uma componente, tem uma possibilidade de passar. Tá certo? É a projeção. Vem um fóton assim aqui, ó. Tem uma projeção que pode vir para cá, assim. No caso 1 aqui, nessa direção aqui. Tá certo? Tem uma chance, então ele detetou. Tá certo? Podia ser nessa direção, ó. Vem um fóton assim, ó. Vem um fóton assim, ó, que é esse caso aqui. Veio o fóton assim, ó. Podia muito bem ele ter vindo aqui nessa direção. Se ele detetar a componente aqui, essa componente aqui, ó. Tá certo? Nessa projeção aqui, nesse eixo aqui. Podia ter dado 0, mas não deu 0. Deu 1. Se repetir o experimento, provavelmente vai dar o outro, ou não, a gente não sabe, é 50% de chance.
Mas o experimento que ele fez deu isso aqui. Agora, o outro fóton da Alice veio assim. Tá certo? E aí ele chegou aqui, chegou um fóton assim, ó. Tá certo? E o Bob pensa que é um fóton zero, assim. Por quê? Porque tem a projeção dele nessa direção ali que deu o zero. E assim por diante. Não é 100%, é só 50%. Tá certo? E assim por diante, tudo isso. Tá certo? Agora, o Bob chegou e publicou isso aqui, ó. Bob publicou isso aqui. Publicou, botou no Twitter dele lá. Tá certo? O que a Alice vai fazer? Vai pegar isso aqui e vai conferir agora. Então, eles vão concordar. Olha, nós vamos ficar só com aqueles números que era 100% de chance de dar certo. Então, nós vamos ficar só com quais números? A Alice agora sabe quais os números que ela vai ficar. Tá, sabe? Quais são os números que ela vai ficar? Este aqui passou? Passou certinho. E este aqui? Não. Então, ela vai riscar esse número aqui, ó. O Bob ainda não sabe disso. Só a Alice sabe que ela riscou aquele lá. Tá certo? Mas ele vai ficar sabendo assim que ela terminar. Este aqui entrou assim e aqui. Não. Vamos riscar ele também. Então, desses zilhões aqui, esses dois já foram para o brejo. Tá certo? Este aqui agora. Aqui. Ok. Então, este vai ficar e este vai ficar. Agora, ela mandou, então, esse aqui já foi, esse já foi. Eu estou em quantos? 1, 2, 3, 4. 3, 4. Este aqui veio aqui, eu estou no 1, 2, 3, 4. 4 esse, 5, esse aqui. Esse aqui fica. Certo? Com certeza ele ia detectar. Tá certo? É pena que não está onde é. Se fosse no meu tablet, eu já jogava esse aqui para cá, porque daí, tá certo? Onde é que eu estou? Então, esse foi, agora, então, esse aqui já foi, 2 já foi, esse já foi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse já foi. 1, 2, 3, 4, 5 já foi. Agora nós estamos com este aqui. Este aqui, ali, fica. Este aqui, não. Este aqui, fica. Este aqui, fica. Tá certo? Tá bem? Tem algum aí que está... Eu estou com a impressão que não eram tantos. Por que eu errei? Eu tenho que riscar mais um aqui. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eu risquei. Mas aqui eu risquei também... Esse aqui... Esse aqui está certo. Por que eu risquei o terceiro? Esse aqui eu risquei. Ah, esse aqui que eu tenho que riscar. Eu tenho que riscar este aqui também, ó. Por quê? Não está bem em cima aqui. Este, Não, mas eu acho que está certo, certo? Vocês estão vendo algum erro aqui? Não, né? Não, então tá bom. Então aqui eu que errei aqui. Depois eu arrumo aqui se alguém quiser as notas. Tá certo? Então a Alice fica com isso aqui. Agora ela diz assim, ó, ela na plataforma dela, que ela usa, pode ser a mesma que o Bob, ela diz, olha, os compatíveis daqueles do Bob só são este,
né, são os compatíveis. Então, é este, 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 este e este. Tá certo? Elas dizem que são esses. Tá certo? Publica. Tá certo? Mas quem tem os números é só ela e o Bob. Tá? Não são públicos os números. O que é público é que ela diz que, olha, joga, tudo é lixo, isso aqui é lixo, tá certo? Aí o Bob olha e diz assim, ah, ok, ela ficou com esse, e essa é a nossa senha. Então, a nossa senha é 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Pronto. Então, agora, nossas conversas, tudo, né, vai pedir senha. Bota lá. Só ela e eles sabem a senha. Por que não dá para roubar essa senha? O que teria que acontecer para a gente roubar a senha? Eu teria que pegar, interceptar esses fótons aqui, certo? Eu teria que pegar e interceptar eles. E fazer o que com eles? Medir. Tá certo? Então, em primeiro lugar, quando a Alice mandou esses fótons, isso aqui não é público ainda, não dá para saber o que o Bob vai usar. Então, vem a Eva, ela vai ter que escolher ou este, né, vai ter que escolher ou este, certo? Porque ela só tem as duas opções. Então, para analisar esse primeiro fóton, ela tem 50% de chance de acertar que vai ser o mesmo que o Bob. Vocês entendem isso? Porque ela tem duas escolhas. Ou vai usar o espião, a espiã no caso, a espiã pode usar ou este neste lugar aqui. Então já tem 50% de chance de ela errar. Tá certo? Agora tem outros 50% que ela pode errar também. Imagina que ela tivesse escolhido aqui, assim. Tá certo? Escolheu assim. Já tem 50% de chance que pegou errado. Agora vem um fóton assim e vai dar um certo valor. Tá certo? Ou vai dar 0 ou vai dar 1, certo? Ou vai ser a componente assim ou a componente assim. A componente assim é 0 e a componente assim é 1. Já tem outros 50% de chance, porque quando bater no dela, pode dar um ou outro, com 50% de chance. Então tem 50% de chance ali, mais outros 50% de chance de errar se o fóton vem assim, contrário ao coisa assim. Claro que de vez em quando ela pode acertar tanto isso aqui, que aí vai acertar esse número aqui. Tá certo? Mas pode ser que não. Tá certo? Por exemplo, aqui ela vem para esse fóton aqui, ela pega e escolhe perfeitamente esse aqui. Vai dar o mesmo número que o Bob? Não. Pode dar o outro. Pode dar outra projeção. Mesmo usando o mesmo detetor aqui, pode dar 0 aqui, porque é uma probabilidade só de ter obtido 1. Podia ter obtido 0. Tá certo? Porque quando vem o fóton, e se não é bem certinho, ele tem só 50% de dar um ou outro. Mas aí considera exatamente esses fótons que a Alice viu? Sim, no caso ela detectaria, ela ia roubar os fótons da Alice. Ela está lá, a Alice manda, ela pega aquele fóton. Então são exatamente aqueles. Aí ela vem, mede e manda ela pensa agora, se ela detectou 1, ela pensa que esse é o que o Bob recebeu. Tá certo? Mas ela não sabe, porque ela tem que analisar primeiro. Ela pode errar aqui para mandar para o Bob. Porque ela tem que mandar eles para o Bob, porque o Bob está esperando os fótons. Então, primeiro ela vai e analisa e perdeu o fóton, porque na hora que analisou, morreu. Aí ela analisa e eu obtive esse aqui, eu vou mandar esse aqui para o Bob. Só que pode ser o que ela mandar para ele é diferente do que ela recebeu, por causa desses 50% aqui. Ó. Do mesmo jeito que o Bob errou alguns. Não é que o Bob errou, que chegou um assim aqui e não deu certo aqui, porque só deu com 50%. Tá certo? Então, isso aqui então é inquebrável. Certo? Porque depois de 1 milhão aqui, tá certo? O que vai acontecer?
que tem um zilhão aqui, ó. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Assim, então, essa aqui é a senha que o Bob e a Alice vão usar. Como é que eles vão saber se teve espião? Bom, como tem 1 bilhão aqui, eu vou pegar 100 milhões e vamos comparar. A Alice e o Bob vão dizer assim, ó, vamos comparar esses números aqui. Certo? Então, a nossa senha é esses números aqui e esses aqui. Esse aqui nós vamos jogar fora, porque é só para nós saber se teve espião ou não. Então, aqui vai ter, certo? Se não teve espião, eles vão concordar com isso aqui. Certo? Então, essa sequência aqui vai ser igualzinha para os dois. Tá certo? Agora, se teve espião, aqui vai ter erro, certo? Vai ter, assim, só 25% de acertos. Então, eles vão ver, olha, se só tem 25% aqui, joga fora porque teve espião. Oi? Não, mas é do começo ao fim. Isso aqui, aqui eu só fiz, né? A Eva pegou este e fez. Roubou este, roubou cada um deles. Não, daí eles vão jogar fora. No momento que eles veem que tem espião, joga fora. Teve espião, refaz o negócio. Tá certo? Vai ver que esses aqui ela sabe também, e aí, sabe, teve espião aí no meio, é melhor não arriscar. Tá certo? Então, isso é só para detectar o espião. Né? Eles podem ainda correr o risco, mas aí, tá certo? Pode ser outros, mas esse aqui foi o mais fácil, porque... mas pode ser outros também, e coisas assim, mas daí as probabilidades são menores e coisas assim. Mas pode ser também, pode ser, né, que é mais difícil ainda para roubar daí. 70% e 30%, por exemplo. Por que isso aqui é mais difícil? O quê? Porque é por causa disso aqui que eu acabei de falar. Por causa dessa incerteza quântica aqui. O fato de vir um fóton aqui, bater aqui e não dar 100% de certeza o resultado, isso é um fenômeno quântico. Tu entende? É intrínseco quântico. Tu não sabe o que vai dar. Certo? Entrou aqui, podia dar o zero. Certo? Exatamente. Se ele fosse repetir, provável, pode ser que ia dar o outro. Outra sequência. Tá certo? Então, onde é que entrou a mecânica quântica aqui? É exatamente nesses aqui. Por exemplo, vem um fóton de pé aqui, o que vai dar? Vai dar sempre um? Não. Podia dar o outro. Tá certo? Então, essa é a incerteza intrínseca. Vem um fóton assim e tem um polarizador assim. Quanticamente, eu não sei o que vai dar. Só sei a probabilidade. Tá certo? Então, esse é o aspecto... Puxa, tenho só mais 10 minutos. Então, eu acho que vou ter que levar vocês para a Lua. Não vai dar para levar para Marte. Então, vamos lá. O que vocês têm depois aqui, hein? Depois disso aqui, além do coffee break? Uma mesa redonda. Vamos detonar essa mesa redonda aí. É mesa redonda sobre o quê? Profissão. De profissão, tem uns estudantes da graduação, que acabaram de terminar, e a gente faz pergunta para eles. Pergunta se eles não estão arrependidos. Tá certo. Tá certo? Então, essa é uma aplicação que pode ser usada para criptografia. Tá certo? Agora, como eu disse, a gente pode combinar esses qubits. Por exemplo, ter 2 deles. Tá certo? Até agora nós fizemos um qubit só. Ele podia estar num estado ou no outro. Ou numa superposição dos dois. Agora eu tenho 2.
Tá certo? Então, vamos fazer 2 qubits. Tá certo? Então, eu posso ter, por exemplo, 0, 1, né? E o 0 e o 1 referente ao 1. Certo? Então, esse númerozinho aqui significa um deles, ou 1, 1, ou 1, 2. Tá certo? São como se fossem 2 átomos. Eu tenho um átomo que pode estar em 2 níveis e outro átomo também em 2 níveis. Então, são 2 qubits. Então, quais são os possíveis estados de base que eu posso ter aqui? 0, 1, 0, 2. Em geral, a gente denota isso aqui assim, 0, 0. Com a convenção de que a primeira posição é o 1 e a segunda posição é o 2. Pode ser 0, 1, 1, 2. Isso é 0, 1. 1, 1, 0, 2. Pode ser 1, 0 e 1, 1, 1. Tá certo? Então, esses são todos os possíveis bases que eu posso ter, tá certo? E o estado mais geral, qual é que é, então? O estado mais geral, psi 1, 2, por exemplo, certo? Vai ter um 0, 0, né? Vamos botar um coeficiente na frente, alfa, mais beta, 1, 0, 1, mais gama, 1, 0, mais delta, 1, 1. Tá certo? Então, esse é o estado mais geral de qubit que eu posso ter. O que são aqueles coeficientes ali na frente? São as amplitudes de probabilidade de que, num processo de medida, eu achar um qubit no 0 e o outro qubit também no 0. Então, essa aqui é a probabilidade, certo? Probabilidade dos dois estar no 0 é módulo de alfa quadrado. A probabilidade de isso aqui é 0, 1 é beta quadrado, e assim por diante. Certo? Simplesmente agora é só mutatis mutantes do caso de um qubit. Tá certo? Muito bem. Imaginem agora que eu vou construir um estado destes com outros dois, assim. Eu vou ter um psi, 1, que é, por exemplo, A, 0, mais B, 1. Psi, 2, um φ, 2, que é A, então esse aqui é referente ao 1, mais B, 1, 2. Tá certo? E eu vou construir um estado, φ, que é o produto dos dois. Psi 1, φ 2. Tá certo? Também é de 2 qubits. Tá certo? Qual é a diferença dos dois? Em geral. Porque se eu medir, tá certo, o qubit 1, só o primeiro, por exemplo, só querer pedir, saber se o 1 está no 0 ou está no 1, o que acontece com o 2? Nada. Certo? Por quê? Porque só vou mexer nesse. Este aqui fica intacto. Este e esse não estão amarrados entre si. É como se fosse jogar duas moedas para cima assim, ó. Se eu medir nessa, essa aqui continua. Tá certo? Agora, este aqui em geral, eu não posso escrever assim. Certo? Não tem como, muitas vezes, eu escrever como produto de 2.
Querem ver um exemplo? Este aqui, ó, é um famoso estado chamado um estado de Bell, que é este aqui. 1 sobre raiz de 2, 0, 0, mais 1, 1, por exemplo. Este aqui não tem jeito de escrever como produto de 1, só coisa de 1 vezes a coisa de 2. Porque eles estão amarrados. É como se eu tivesse, certo? A cara amarrada com a cara. Então, quando eu medir a cara de um, vai dar a cara do outro. Por quê? Porque os dois estão juntos. Tá certo? Então, esse tipo de estado, vocês entendem isso, que tem uma diferença entre isto e isto? Porque quando eu medir o 1 aqui, ó, tá certo? Meço esse 1, certo? O que vai acontecer? Imediatamente eu já sei qual é que é o 2. Também tem que ser 0. Certo? O que significa o resultado de medida? Como é que a gente sabe a probabilidade? Eu venho aqui com 0, 1, atuo no φ mais. O que vai dar isso? Vem o 0 aqui, 1 sobre raiz de 2. Só que esse 0 aqui é referente a 1. 0, 1, 0, 1, 0, 2. Mais 0, 1, 1, 1, 2. Certo? Qual é a probabilidade de eu obter o estado, a primeira partícula, no estado 0? Toca-lhe o Bra nesse estado aqui. O que acontece isso aqui? Quanto vale isso aqui? 1. Quanto vale isso aqui? 0. Está vendo? Tem uma certa probabilidade? Tem. Mas só aquela que o 2 está no 0. Está amarrado. Se eu medir agora, qual é a probabilidade de achar o 1 no 1, φ? O que vai dar? 1 sobre raiz de 2, 1 do 2. O 2 está junto, está amarrado. Eu peguei uma moeda e liguei com a outra aqui. Se uma deu cara, a outra vai ser cara também, porque foi o jeito como eu preparei. Tá certo? Agora tem estados assim, por exemplo. Certo? São separados. Tá certo? Por exemplo, esse estado aqui. 0, 1 sobre raiz de 2, 0, mais 0, 1. Assim. Imagina esse estado aqui, vamos chamar ele de Qi. Este estado aqui, eu posso escrever ele como 1 sobre raiz de 2, 0 do 1, vezes eu consigo fatorizar esse parte aqui, que é a parte 2, né? Se eu medir, pergunto, qual é a probabilidade de eu encontrar a partícula 1 no estado 0? 100%. Por quê? Porque ela está no estado 0. Mexeu nisso aqui? Não, ficou intacto. A partícula 2 não tem nada a ver com a partícula 1. Elas são independentes. Então, esse tipo de estado, aqui é chamado estado emaranhado. Esse estado aqui não é emaranhado. Todos os estados que eu consigo escrever como produto são chamados emaranhados, não emaranhados. E os que eu não consigo são não emaranhados. Qual é a consequência disso? É isso que eu falei aqui, por exemplo. Então, imagina que eu tenho uma situação... Eu tenho uma situação assim, ó. Esse aqui é o laboratório da Alice. E aqui está o laboratório do Bob.
E eu tenho aqui um estado, tá certo? Inicialmente, que é este aqui, ó. Tá certo? Então, eu tenho duas partículas, por exemplo, que estão emaranhadas. Mas aí, num certo instante, uma delas vem para cá e a outra delas vem para cá. Entenderam a situação? Eu tenho essa partícula num estado emaranhado, que é aquele ali. Este aqui, ó. Tá certo? Aí, esse sistema decaiu e foi para lá, certo? Caiu por si só, todas as leis de conservação foram obedecidas e não sei o quê, ou seja, o estado é o mesmo. Então, o estado dessa partícula com isso é esta aqui, é esse estado aqui. Esta partícula aqui está amarrada com essa aqui. Tá certo? Só que isso aqui está lá, está aqui, e esse aqui está lá no Japão, por exemplo. Esse negócio que decaiu, uma delas foi lá para o Japão e a outra ficou aqui. Certo? Agora o Bob, né, fazer a Alice. A Alice mede aqui. Chegou lá, ela não sabe, ela tem que medir. Se ela mediu e achou zero, no dela, ela achou zero. Aqui, ó. Ela achou zero. Ela fez essa operação aqui. Na hora que ela mediu, o que o Bob, quando medir dele, vai encontrar? Zero também, porque é o estado que permaneceu. Essa parte não foi medida ainda. E o Bob vai medir. Se ela encontrou zero aqui, certo? Quando o Bob for medir, vai encontrar o zero também. Se a Alice fez a medida e encontrou 1, significa que o resultado, no fundo, foi isso aqui. Ela pegou e deu 1. Ah, mas se ela achou 1, para onde foi o do Bob? Foi para o 1 também. Então, quando o Bob medir, então, se a Alice medir, encontrou 0. Quando o Bob for medir, encontra 0. Se a Alice encontrou 1, o Bob vai encontrar 1 também. Tá certo? Agora, em vez de Japão, é Andrômeda. Tá certo? Imagina, foi lá para Andrômeda. Tá certo? Como é que esta parte... Ó, a Alice mediu aqui na Terra e, digamos, eles olha, vamos medir isso no tempo universal X. Tá certo? Primeiro você mede, 1 segundo depois eu meço. Tá certo? A Alice mediu, encontrou 0. 1 segundo depois o Bob vai medir. O que ele vai encontrar? Tem que ser o 0. Porque é o que a mecânica quântica diz. Mas como é que ele sabe que tem? Como é que o sistema sabe? Chegou a informação para lá? Não, é muito longe, não deu tempo para a informação chegar lá. Isso viajou com a velocidade maior que a velocidade da luz, então, essa informação. Esse era o negócio que o Einstein não aceitava. Ele não aceitava essa interpretação aqui. Tá certo? Ele não aceitava essa não localidade, certo? Ele achava que isso violava a relatividade que ele que inventou, certo? Então, experimentos foram feitos e foi confirmado isso aqui, tá certo? E esse é o famoso, que é talvez o aspecto mais estranho da mecânica quântica, que é o emaranhamento, tá certo? Emaranhamento significa isso. Elas estão amarradas, certo? Se eu medir parte, tá certo? Uma coisa referente a uma das partes, na hora que eu medir nessa 1, imediatamente a parte 2 vai para o estado que correspondente ao emaranhamento que eles têm entre si. Tá certo? Como é que pode essa informação? Então, essa informação ela está contida aqui. Tá certo? Ela está contida nesse estado.
no momento que eu preparei este estado aqui, tá certo? Essa informação está contida, tá certo? Então, um exemplo assim clássico, né, que se aplica para muitas situações na física quântica também, é o de dois viajantes, certo? Que eles saem de um mesmo aeroporto e cada um ganha uma bola. Um ganha uma bola vermelha e o outro ganha uma bola azul. Só que eles não sabem o que é. Então, um vai para viajar para um canto do mundo e o outro vai para o outro canto do mundo. Certo? Digamos, um brasileiro vem para cá, vai para os Estados Unidos e o outro vai para Tóquio. E na mala dele tem uma bolinha, tá certo? E aí, chega em Nova York, brasileiro, vamos abrir essa mala aí, tá certo? E aí abre, e aí vê que é vermelha, por exemplo. Quando chegar em Tóquio lá, o outro, nem desceu ainda, nem desceu. Chega lá, os caras da alfândega dizem, abre essa mala aí. O que ele vai obter lá? O que ele vai achar lá? Vai ser a vermelha, não tem. Tá certo? Então, esse é um exemplo clássico, tá certo? Que onde é que está a informação? A informação está contida no estado inicial. Naquele estado já está a informação. Mas o que é esquisito com a quântica, então? Se isso acontece numa coisa tão corriqueira assim que nem as malas. Não, é aqui a gente fez essa pergunta aqui, ó, medindo o 0 e o medindo o 1. Mas eu podia muito bem perguntar um outro estado, numa outra direção, certo? Se isso aqui representasse fótons, por exemplo, certo? Eu estou falando de fóton assim e fóton assim. Tá certo? Então, isso aqui, quando eu estou medindo fótons assim e assim, certo? Que são esses aqui. Esse aqui, por exemplo, é assim, isso aqui é assim, e esse aqui é assim, por exemplo. Esse é mais ou menos o equivalente às malas. Mas eu podia muito bem perguntar agora, vem cá, qual é a probabilidade de encontrar um fóton assim? A partícula 1 está nesse estado aqui. Isso aqui é não clássico. Não tem o equivalente às malas aqui. Tá certo? Vai dar 50% de chance de dar uma ou a outra. E quando eles forem medir lá a outra, ainda pode dar a outra. Tá certo? Então, essa é a grande diferença. Tá certo? Que são esses estados aqui, tá certo? Que não são o que se diz os autoestados precisos disso aqui. Eu não consegui levar alguém de vocês para Marte, porque eu ia agora fazer operações sobre esses dois aqui. Se tivesse uma meia hora, eu poderia fazer o teletransporte, mas o Lucas já sacudiu a cabeça. Vocês podem fazer uma revolução, chegar e dizer, não, nós não queremos isso aqui, nós queremos, um de nós vai ser levado para Marte e eu quero ver como é que isso funciona, tá certo? Então, que é o teletransporte, certo? Que eu posso levar um estado desses, um qubit, tá certo? Sem transportar matéria. Então, essa coisa de levar matéria de um lugar para outro, não é isso que acontece. Você só leva a informação que estava aqui, você copia essa informação de um jeito diferente lá. Não é que vai transportar matéria, aquela coisa de ficção científica, isso não é isso que eu estou falando. O que eu estou levando é a informação que está nesse estado, a Alice tem essa informação e vai transferir ela pro Bob, tá certo? Classicamente. Tá? Só que não deu tempo, eu me amarrei aqui, e então não vai dar, então tem que fazer isso outra hora. Então se quiserem minhas notas, está aqui, ou coisa assim, está aqui, está explicado como é que é. Tá certo? Obrigado, desculpa as bobagens. Se tem perguntas, já furou o tempo, né? Mas eu acho que se alguém quiser fazer perguntas, pode conversar aqui com o Gastão na frente, porque a gente está... Lembrando que a gente vai ter a mesa redonda agora às 11 horas, né? Mas vocês podem ficar conversando aqui à vontade. vai ter mesmo, eu ouvi falar que não ia ter.
Mesa redonda? É, parece que desistiram. Teve mesário que desistiu. Não, Não foi não. isso, pessoal? Não, não. Não? São 4 pessoas. Aí os 4 desistiram ao mesmo Ele tempo. se assustou. Probabilisticamente improvável. De todo modo, é isso, pessoal. Vocês podem conversar aqui com o Gastão ainda. A gente vai começar 11 horas em ponto. Quem quiser ir lá no café, pode ir lá. Lembrem-se de preencher os questionários. Tem coisa lá a ser preenchida ainda, hein? Senão eu vou chegar junto nos grupos e dar aquela chamada de atenção. Se vocês quiserem fazer iniciação científica, pode fazer online ou fazer mesmo presencial aqui uma vez por mês.